Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Como é que vocês estão, hein? Estamos em mais um podcast FETERJ. Nesta quarta-feira, como eu falei ontem, a mesa está repleta de mulheres, né, doutora Andréia? Sim, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? E a Sim. mulherada já linkou? Léo, já podemos compartilhar o link, Léo? Não só as mulheres, os homens também, que o assunto é bem atrativo e produtivo. Ó quantas mulheres produtivas aqui na mesa. Hoje nós estamos com mulheres sindicalistas, que é o tema do nosso podcast de hoje, né? A atuação das mulheres no movimento sindical. E nós convidamos mulheres que são atuantes no movimento sindical, que já conquistaram seus espaços, né? Que a gente sabe que o movimento sindical é muito machista, a maioria das lideranças são homens, mas nós mulheres estamos conseguindo os nossos espaços. Então hoje nós estamos dividindo a mesa do podcast FETERJ com a doutora Paula Adriana, que é do Citicom, com a doutora Karina, que também é do Citicom, e com a Rosemary, que é do CIASEC. Vou falar o nome do sindicato que é mais fácil, às vezes sigla fica ruim para falar, né, Rose? É o Sindicato dos Empregados em Asseio e Conservação e Empregados em Edifícios de Campos dos Goitacazes. Elas atuam em sindicato há muitos anos e eu quero que elas deem uma boa tarde para você, meu amigo e minha amiga trabalhador. Mas antes de eu passar a palavra para elas, já compartilha o link, manda para todo mundo que vocês conhecem, convida para participar, porque hoje tem sorteio. Não fica de fora, você hoje pode ganhar uma panela elétrica, minha amiga, ó. Pra não ter que ficar cozinhando, né? Fazendo arroz na panela normal, você põe ali, teu arroz vai ficar pronto enquanto você vai tomar o teu banho e ficar bonita, linda e maravilhosa. E o podcast é pra você hoje, então não deixa, né? Vim do trabalho também e deixar preparando, né? Isso. O arroz, né? Não, chegou do trabalho cansada, bota o arroz na panela, vai tomar seu banhozinho, descansa um pouquinho e depois você come o arroz. Ó, mas não deixa de participar e convidar as companheiras para participarem também. Doutora Paula, dá boa tarde para os nossos participantes. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham, nossos ouvintes. E agradecer aqui o convite, né, pelo pessoal aqui do FETERJ. E a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo, né, falando sobre as mulheres, né, no campo sindical, né, as batalhas que a gente vem enfrentando. E eu, como viúva do Mazinho, né, que foi presidente por muitos anos do Citicom, eu carrego uma responsabilidade muito grande em estar dando continuidade ao trabalho dele. Uma boa tarde a todos, doutora Karina. Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras. É um grande prazer estar aqui hoje, né, nesse podcast. Agradecer também o convite de estarmos aqui falando de um movimento importante que é a mulher, né, na área sindical, tanto mulheres como militantes, como a doutora Paula também, que além de tudo, de ser advogada, ela também é dirigente sindical, né? É diretora sindical, e também da advocacia sindical, né? Que nós aqui, eu estou representando o pessoal que fica lá na linha de frente, nas questões envolvendo greve, nas questões envolvendo justiça, e a gente está sempre angariando aí o melhor para a categoria, e vocês também, né? Sempre angariando o melhor para a categoria de vocês. Então, uma saudação aí a todos e participem, não esqueçam aí de estar votando na enquete, né, que daqui a pouco ela vai falar qual é, para vocês estarem participando aí do sorteio. Isso aí, Rose, dá boa tarde para os nossos participantes. Boa tarde, minhas colegas de trabalho. Eu venho nessa área há muitos anos e é um prazer hoje estar aqui participando de um tema muito importante que é, né, a atuação das mulheres no mundo sindical. Porque eu já vivi certos momentos onde a voz da mulher ela tinha que ser colocada com firmeza para ela ser ouvida e respeitada. Porque, como a Domênica falou, é um meio estritamente masculino. Então, para nós mulheres estar nesse meio, a gente tem que ser muito firme. Tá? Então, gostaria que todas as mulheres que estejam nos ouvindo, que participe, que observe cada fala aqui, porque é importante para que a mulher que esteja nos ouvindo não fique tímida, porque nós sofremos. Sim. Nós sofremos e estamos aqui e vencemos, então a gente está aqui para mostrar isso para vocês. Participem, tá? Sim, o Rose e
doutora Paula e doutora Karina, assim, eu gostaria de dizer que eu falei que eu estava nervosa, porque doutora Karina e doutora Paula também fazem um podcast. No sindicato dela, todas as quintas-feiras, às 12 horas, elas são veteranas. Isso, são elas são veteranas. Já há quantos Andréia? anos? Já há quantos anos? Léo, quanto tempo a rádio, Léo? Lá vai fazer uns 6 anos já. Então, elas já estão 6 anos a Mas já partir tem de um 6 anos podcast. que a gente escuta. Veteranas. São Sim, veteranas. e aí a gente se depara, porque assim, às vezes a gente vai lá e assiste o podcast delas, por quê? Porque a gente quer aprender. Experiência. E aí elas hoje estão aqui junto com a gente para debater. Aí elas já chegaram botando ordem na casa, tá? Muito legal para você. É porque tem os bastidores, mas elas já chegaram botando ordem na casa porque elas têm experiências. Além de ter a experiência do podcast, elas têm a experiência da atuação no movimento sindical, que é o nosso debate do dia, né? E para você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, vai ficar uma enquete, participa da enquete para você ganhar. Você pode ganhar uma panela elétrica De arroz. mundial para fazer arroz. Bianca Risse, 5. Ela para fazer 5 xícaras de arroz. E foi como a gente falou, né? Às vezes você chega cansada, coloca o arroz para fazer, vai cuidar da sua vida e depois você volta e o arroz já está pronto. Então participa com a gente, tá? E não deixa de compartilhar o nosso link, não deixa de convidar as pessoas para participarem, para que elas também ouçam o nosso debate, como a Rose bem falou, né? Para as mulheres, a gente agora já está ocupando maiores espaços, né? Para a gente estar aqui também foi uma conquista, para a gente estar na frente do podcast aqui da FETERG, o nosso presidente Meirelles pediu para que eu ficasse, ser uma mulher no meio e debatendo, e às vezes eu tenho que debater com homens que são, tipo, muito inteligentes e assim, para mim é muito especial. E aí estar com vocês hoje também é muito especial, né? Então a nossa enquete do dia, para que você participe do sorteio é: você conhece a Marcha das Margaridas? E aí, já pegando um ganchinho da Marcha das Margaridas, como eu falei, né? A doutora Paula e a doutora Karina já chegaram com tudo aqui. E aí, eu queria que a doutora Karina falasse... Ah, não fala agora não, né, doutora Karina? Porque senão as pessoas vão falar se conhece ou não. Porque tem gente que não conhece. Depois a gente Depois a gente fala. E agora eu gostaria... e a enquete você tem que responder até as 12h50. Quem responde a enquete até as 12h50 participa do sorteio. O Leonardo, nosso assistente, ele vai anotar o nome das pessoas que responderem, para no final a gente fazer o sorteio digital. O sorteio aqui é digital, sabe? Aqueles aplicativos. Sei. Que você põe um númerozinho, a gente põe o celular aqui e sorteia o número. Muito bom. Né? Aí o Léo anota ali a quantidade de pessoas que entrarem e a gente faz sorteio digital. Tá? Então não deixe de participar. Então a nossa enquete do dia é: você conhece a Marcha das Margaridas? E a Marcha das Margaridas tem tudo a ver com o nosso tema, depois a gente vai falar. E as notícias dos setores hoje é que nós ainda estamos em negociação coletiva. Ontem, os sindicatos, né? Ontem foi a primeira rodada. Foi a primeira reunião, né, Rose? Não tem resultado final ainda não. Nós iniciamos ontem a primeira reunião para a negociação coletiva. A gente já enviou as pautas para o sindicato patronal. E ontem foi a primeira reunião, mas a gente ainda não conseguiu fechar um percentual e nem negociar as outras cláusulas que são negociadas todos os anos. Mas vamos aguardar, né? Vão ter outras reuniões e a gente espera alcançar aquilo que a gente está propondo, né? Porque a nossa luta é essa, que a gente consiga melhores percentuais, consiga em cláusulas inclusivas, para que você, trabalhador, possa ter uma dignidade, possa ter um salário melhor. Então vamos lá. E tem a campanha do mês. A campanha do mês hoje, desse mês de março, que já está até acabando, né? A gente já vai entrar na última semana de março. O Março Azul Marinho, que é uma conscientização sobre o câncer coloretal, e o Março Lilás, que é uma conscientização à prevenção do câncer do colo de útero. Então você, meu amigo, você, minha amiga, busquem se cuidar, porque hoje em dia o índice de pessoas com câncer, com vários tipos de câncer, está crescendo muito. Toda hora a gente escuta alguém falar: fui diagnosticada com câncer. E a prevenção é a melhor coisa. Então, para se prevenir, você precisa buscar
se consultar, qualquer coisa que sentir, buscar ajuda médica, tá bom? Então vamos lá. Agora eu tenho uma pergunta já para a doutora Já, Paula Andréia? e para a Rose. Primeiro, Léo, como é que estamos aí, Léo? Opa, vamos Como é lá. que tá, Léo? Vamos lá. Tá movimentado? Começando Lembrando aqui que nos as veteranas comentários, são elas, hein, doutor? já tem aqui as companheiras Lembrando que as participantes. veteranas são elas. Escolheram no primeiro podcast, viu? Fala, Léo, então. Vamos lá, Antes da começando pergunta. aqui nos comentários, já temos a Francineide, temos a Lidiane Michel, Lizinda Teixeira, o diretor Valdir, Ezequiel da Silva, Dani Menezes, Marcelo Melo, Oraldo Gás, Márcio Reis, Marcelo Melo de novo aqui, ó, Gabriel Oliveira, tem o pessoal de Campos aqui já participando, da Lila Lima, temos o Dr. Flávio, temos aqui também a Lidiane Michel, temos a Nosso Cláudia pessoal lá de Oliveira, Caxias, já ó. está Opa, aí, participando. pessoal de Caxias aí aparecendo. Renata respondendo Melo, a Meire enquete. Silva, Hamilton Ribeiro, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde, Boa a tarde, todos. boa tarde. Ó, já tem gente respondendo, né, Léo? Isso aí, Deus. Participem da nossa enquete. Se você entrou agora, a enquete do dia é: você conhece a Marcha das Margaridas? Responda sim ou não até 12h50 e você pode ganhar essa panela de arroz de 5 xícaras da Mundial. E aí, Andréia, vamos lá. Posso Você já fazer quer pergunta? começar fazendo pergunta? Isso. Quais foram os principais desafios enfrentados pelas mulheres, vocês sindicalistas, né? Vocês sindicalistas, no início do movimento sindical? No início. No início do nosso movimento sindical, Isso. né? Quando Da nós atuação. começamos. Da atuação de vocês, para vocês contarem um pouquinho. Quem começa? Deixa eu falar, Paula. O que ocorre? Eu, quando entrei no sindicato, eu estava completando 21 anos de idade, tá? No caso, eu era a única e uma outra diretora também como mulher. A gente enfrenta sempre o machismo, né? Sempre existe a desigualdade. E a gente é posta a xeque todo momento. As pessoas botam a gente sempre em testes. E hoje, eu tenho hoje 29 anos de sindicato, que eu completei nesse mês de março. Eu estava completando 21 anos quando entrei no sindicato. Aí a luta é diária. Não vou dizer para vocês que foi fácil, que é fácil, porque nunca é fácil. Existem as desigualdades, né? Existem os compromissos que nós temos extra-sindicato também, que é com a família, com o filho, com o marido. Como eu falei aqui no início, eu carrego hoje o fato de ser viúva do Mazinho, as pessoas colocam em mim a responsabilidade de continuar com o legado que ele deixou, entendeu? Então a cobrança hoje é bem maior em cima de mim. Vocês me desculpem, assim que eu cheguei aqui, eu me emocionei sim, por causa da foto dele aqui em frente. Mas a gente vê a luta, né, Karina, que a gente tem e a cada dia existe obstáculo na vida da gente. Não é porque eu tenho 29 anos de dirigente sindical que é fácil, não. E cada dia é uma experiência nova, é como matar um leão por dia, né? É isso aí. Mas estamos aqui, a gente sobrevive. Só que as mulheres não matam só Sim. leão por dia, elas Sim. temperam, botam Tem sal, que- pra sal, é isso agora? E ainda Porque colocam mata leão por prisão dia nos com homem, comer. ainda bota pro Ainda dá pra eles comer, comerem, né? né? Verdade, verdade. Olha, eu não é muito diferente da sua história, não. Tá? Eu comecei muito novinha, eu tinha 18 aninhos. Então eu já tenho 37 anos nessa brincadeirinha aí. Não à frente, mas sempre nos bastidores. Mas um bastidor que era totalmente 100% homem. E eu tive que provar o tempo inteiro da minha seriedade, eu tive que mostrar o porquê que eu estava ali, mostrar seriedade, mostrar voz ativa e mostrar que nós mulheres, a gente, além de ser dona de casa, a gente pode administrar alguma coisa. Eu sempre trabalhei na parte de administração, né? Eu sou secretária administrativa do CSE, que já tem faz 22 anos agora. Então, em junho. E eu tô sempre por trás. Eu me sinto orgulhosa. Essa é a verdade. A minha palavra é de orgulho.
Porque hoje eu tenho uma diretoria, um presidente que chega para mim e o que você acha, Rose? Então não é por mim, é por todas nós. Sim. Eu acho gostoso quando ele chega para mim e fala, Rose, eu vou tomar uma decisão, mas eu gostaria de ouvir a sua voz. Aí eu lembro lá de trás, 1988, quando eu comecei. Quando eu chegava no local, onde uma mesa dessa aqui, só tinha eu de mulher. Sim. E eu estava ali. Eu vou falar, a gente tá no meio das mulheres, e hoje eu sinto que as mulheres ainda têm medo de se mostrar por conta de se posicionar. A verdade é essa. E eu dou parabéns a você. Porque eu também fui viúva de um sindicalista também, tá? Nem sei se vocês sabiam, né? Nós somos colegas. E eu tive esse peso também que você está tendo, né? É muito difícil. A cobrança é maior. É maior. As suas atribuições no sindicato, isso te trouxe esse valor todo que você diz, que você fala, essa sua atribuição secretária, que você estava me falando antes, nos bastidores, lembra? Nos bastidores, sobre porque ela estava comentando, trabalhadores e trabalhadoras, sobre as atribuições, as atas, né, as pautas, são detalhes que parecem... As negociações mínimas, mas a secretária, né, no sindicato dela, propriamente dito, ela participa diretamente, né? Diretamente. Quem faz a pauta das nossas convenções, quem prepara a pauta e encaminha para o SEAC, que é o Sindicato Patronal, sou eu. Então é ali que eu costumo inserir benefícios mais para as mulheres, a valorização em cláusulas que valorizam, né? Que a gente sabe que eles têm o tempo inteiro tirar, né, gente? Com certeza. Muito Então eu faço papel, isso. por isso que eu quis frisar, porque eu acho que é muito importante que tenha uma mulher E o mais que gostoso, sobre as cláusulas, né? e o mais gostoso disso tudo, E não deveriam mais se chamar de inclusivas, que a equiparação E é deveria difícil existir, pra né? gente colocar cláusulas a também, favor das mulheres. é muito difícil. Eu estou lutando por uma lá referente à alimentação, né, no período da licença. Da licença. Entendeu? Não conseguimos colocar ainda. A gente pede muitas das vezes, né, para que a pessoa da empresa toque um pouco o coração, né, deles, né, porque vieram de uma mulher, né? Sim. Então, para poder estar ajudando. Mas eu, no caso, eu fico responsável pela convenção do mobiliário, Junquivime e Mármore. Eu fico responsável por esses setores. E a gente teve o aumento de 5%. A gente conseguiu 5% de aumento. A gente está na luta por pelo menos 7%, que é um pouquinho acima da inflação. Mas eu, reiterando o que você está falando, realmente é muito importante a participação da mulher na mesa de negociação. Sim, mas vocês entendem que ainda hoje é muito difícil? Foi o que eu falei, elas têm medo de colocar, e os homens, é o que ela falou aí agora também, eles tentam impedir isso a todo custo. Eu tento, ela está tentando alimentação, eu tento o tempo inteiro colocar uma cláusula onde dá o direito da mulher ficar no hospital com seu filho menor por mais tempo, não só o que a lei permite. E dar um atestado a ela, e não é assim. Nós sabemos a dificuldade. É muito difícil. Porque a lei permite um período por ano. Mas é muito pouco. É muito filho, pouco, uma mulher que tem um né? filho de 3 anos, que fica... com muitas viroses. a gente sabe disso. Por que das viroses também? Porque ela precisa deixar o seu filho na creche, num ambiente propício a doenças, para poder fazer o quê? Trabalhar, para poder impor a sua vontade ali e beneficiar todas nós mulheres. É muito difícil. Eu tenho uma pergunta para a doutora Karina também. Ela tem pergunta hoje, Ô, Léo, Oi. tem participação? Tem participação. Temos sim, ó. Eu Doutor esqueci do Léo. Dr. Cláudio Rocha não está aqui hoje, mas deixou assim, ó. Minha Que o exemplo dupla. das mulheres sindicalistas dessa mesa incentive as trabalhadoras para uma maior participação em suas representações sindicais. Doutor Cláudio, isso aí. Isso aí, eu estava lendo, né, que hoje, assim, o número, eu até anotei aqui, que em cerca de 38% dos sindicatos tem atuação feminina. Sim. Nos outros 62% não tem. É bem difícil isso, porque ao longo da trajetória, né, da luta sindical, você vai vendo que as mulheres começaram a transformar essa situação a partir da década de 70, aonde houve um boom de entrada de mulheres, né, se sindicalizando. Sim.
teve até um aumento muito maior que os homens. Naquela época foi 176% de mulheres entrando na questão sindical. Tanto é que quando elas começaram a entrar no movimento sindical, na década de 80, na CUT, elas conseguiram formar, né, uma associação de mulheres da CUT, e aonde elas lutaram pelo direito da creche. Né? E esse direito de creche ele surgiu, né, na primeira jornada que nós tivemos nacional da mulher trabalhadora, em 1983, aonde teve essa luta justamente para que as mulheres tivessem o direito de trabalhar e deixar os seus filhos na creche. Porque no mundo que nós vivemos, desde de sempre, a mulher teve que lutar para ter o seu lugar, a sua posição, hoje, né? Para conseguir, né? Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas na década de 60, a mulher ela tinha que pedir autorização para o marido para ela poder trabalhar. Para ela poder ter uma carreira assinada, porque ela tinha que ter essa autorização. Eu lembro, por exemplo, quando eu era nova, né, eu precisei abrir uma conta bancária, o meu pai teve que ir comigo no banco, para eu abrir uma conta bancária, gente. Em 1998, eu precisei abrir uma conta bancária e ele tinha que assinar, porque eu tinha que ter a permissão de um homem responsável por mim para abrir uma conta bancária. E isso eu nunca esqueci, eu levei isso para gente. Eu me senti que humilhação, precisar de uma pessoa para assinar para mim. E eu já era dirigente sindical e ela também. Verdade, legal, bem colocado. olha, iniciando, na verdade, né? Eu nem imaginava ir para essa área, mas tudo bem. Quando eu pensei no podcast em você, eu sabia que você ia trazer essas histórias de enfrentamento mesmo, né? Eu não te conheço, assim, a gente já se viu em várias ocasiões diferentes, mas nunca conversamos. Mas eu sabia que a Rose traria essas situações de enfrentamento lá no Sindicato de Campos, por conta de como ela se apresenta, né? Tipo assim, você já se apresenta mesmo assim, tipo, eu vim pra lutar. Isso aí. Né? Sempre E que bom, sempre desde novinha. E que bom, porque assim, pra gente conseguir ter os nossos direitos garantidos nas convenções, a gente precisa realmente estar lá. Eu tenho maior vontade de participar, gente, da negociação coletiva. É meio que um sonhozinho assim que eu tenho no meu íntimo. Porque eu fico pensando, cara, precisa mudar alguma coisa. Mas não é fácil. Não é fácil. Tudo que a gente pede nunca pode. Eu já participei de uma reunião onde, vou te falar, eu e doutora Isabelle, nós duas, né? De mulheres. Sim. E eu vi, mulher também, eu vi os diretores do sindicato patronal baterem na mesa. É isso e acabou, entendeu? Então já assusta a gente, porque a gente vem, né, do assédio moral, tipo assim, fique quieta, não fale mais nada, tá bom, eu decido. Não fala. Até lá na tua área. Que era uma categoria que eu advogava e não tinha cláusula para mulher, foi uma luta. Porque uma luta. Hoje em dia. E o pior de tudo, né? A categoria dela também é uma categoria humilde, né? Que vem de lutas. E eu sempre trabalhei nessa área. Então, o meu primeiro sindicato, onde eu fiquei 17 anos, era um de trabalhadores da indústria do açúcar. Então, eram pessoas que trabalhavam na lavoura. Então, e os diretores, por consequente, eles são o quê? Também, né? Sim. Trabalhadores dessa categoria. Sim. Aí você analisa. Eu novinha, com 18 aninhos, 19, e tá ali naquele meio daquele povo. Depois eu saí dali e fui para o asseio e conservação, que também é outra categoria, que os diretores são garis, são porteiros, serventes, assistentes gerais. Então é muito difícil você colocar na cabeça deles que você tá ali para lutar. Eu venho de uma fábrica de móveis, né? Nossa, também é difícil. Uma fábrica de móveis, é o que acontece. O Mazinho, na época, ele visitava as fábricas de móveis, né? Aí tudo que tinha de problema eu passava pra ele, Nem sonhava que um dia ia casar com o Mazinho, entendeu? Aí ele falou assim, vem pra junto da gente, você luta muito pelos trabalhadores, então vem junto com a gente. Então foi quando teve a eleição, ele me chamou. Eu sou desde 21 anos, sou dirigente sindical. No Sitcom. Sim, sim. E o Sitcom, Paula, eu vejo as suas redes sociais, né? A gente também não conversa muito, mas a rede social fala um pouquinho também. Claro que não é a nossa vida real. Real não é, isso a gente sabe, mas fala. A nossa rede social fala. Sempre a comunicação, ela dá coisas, né? E eu vejo que você tá sempre lá na Reduc.
Sempre. Na fábrica. É fábrica que chama? Não, é um Na estacionamento. Na refinaria. refinaria. Isso, não, na refinaria. Você tá sempre, praticamente todos os dias você tá na refinaria, né? E juntamente as mulheres. Sim. E aí também, quando você falou que vamos lá no podcast, eu falei, doutor Cláudio, vamos chamar a Paula, porque ela tá lá todo dia com as mulheres. E esse podcast, os podcasts de março são direcionados para mulheres. E eu vi, Paula, que vocês fizeram parceria com um curso, né? Sim, estamos fazendo com o Centec, né? Sim. Mas ainda não é gratuito, né? A gente tem que arcar. A gente está tentando fechar turma para as meninas. Então, era isso que eu gostaria que você falasse sobre esse curso para as mulheres, porque elas trabalham na refinaria e a atividade é mais voltada para homens, Sim, não é? Sim. Só que agora as mulheres também estão conseguindo espaço para se qualificarem, para trabalhar também nessas atividades que talvez antes elas não trabalhassem. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que ocorre hoje? Hoje eu faço parte de um grupo de mais de 50 mulheres desempregadas. Sim. Então eu botei o nome, né, como Meninas do Corre. A gente tem a nossa camisetinha, tudo organizado, bonitinho. E essa semana a gente conseguiu, são 50 e poucas, 52. Essa semana, através de muita luta, conseguimos colocar dentro da refinaria 10 mulheres desse grupo. Sim, mulheres desempregadas, sim, mulheres desempregadas, mulheres que já estão ali há anos ali fora. Então a luta, ela é tremenda, luta é diária. Então eu tô todo dia ali, o dia que não... Doutora, o que aconteceu? Você não veio aqui hoje? O que aconteceu? Eu falei, não, porque às vezes a gente tem audiência cedo, a gente não consegue, por conta do trânsito para voltar para Caxias, a gente não consegue estar cedo numa audiência, saindo da Redux 7h30, 8 horas. Se deixar por conta dele, a gente sai do estacionamento 10 horas da manhã. Exato. Então, a gente está vendo a dificuldade de pessoas, mulheres, como homens também, profissionais. Não tem qualificação. A mão de obra. Mão de obra qualificada. Esse projeto de qualificação é específico, você falou, eu reintegrei, eu consegui. No caso, algumas mulheres ali, elas são profissionais, mas por conta da necessidade, e a profissão muitas das vezes que está no currículo não é o que a empresa está pedindo naquele momento, pelo fato de ser dentro de uma refinaria. Montador de andaime, sim, não tem curso. Então a gente está tentando fazer nesse sentido, voltado mais para a área da construção civil e da montagem. Porque aí, no caso dessas 10, tem ali no meio delas até técnicas de enfermagem, mas tipo, doutora, não está precisando agora, mas eu quero como ajudante, eu quero trabalhar. Sim, quer trabalhar. Porque o nosso salário hoje dentro da refinaria são um dos maiores salários que existe. Em todo o Rio de Janeiro seria refinaria de Duque de Caxias. Então, todo mundo quer trabalhar na refinaria, muitos né? querem estar lá, entendeu? Então a gente fizemos essa parceria com a Centec no sentido da gente estar qualificando mais mulheres, tipo montadoras de andaime, pedreiras, caldeireiras, eletricistas, entendeu? Então a gente está trabalhando com interessante. E elas estão amando, tá? Ainda não conseguimos formar turmas, porque muitas falam, doutora, eu não quero curso, eu quero um emprego. Porque essa adequação feminina não existia no passado, né? A gente Sim, tem então, que bem lembrar, né? exatamente. Trabalhadores e Eu achei trabalhadoras. bem Então, interessante acho que a quando Paula eu vi o tá falando. podcast, vocês falaram sobre o curso, Isso é bom. sobre as atividades que eram muito bom. para as mulheres se qualificarem, né? Porque até então eram mais os homens que faziam esses tipos de curso. E hoje não, as mulheres também estão fazendo, né? Sim. E aí, mas doutora Paula e doutora Karina, esse curso é só para quem é sindicalizado? Não. São para as meninas desempregadas? Como é que vai ser? Não, no primeiro instante a gente está tentando fazer para as desempregadas, porque algumas empresas falam, eu até contrato, mas tem que ser nessa função. Então a gente está tentando trazer as mulheres e depois a gente tentar expandir também para os homens, porque eu digo para eles, chego ali na Reduc e falo, o meu sonho é ver vocês todos qualificados. Eu não quero estar chegando aqui e estar pegando o currículo só para ajudante. Eu quero que vocês sejam profissionais também, porque o salário de vocês vai ser melhor. Sim. Entendeu? Então, o nosso sonho é que estejam todos empregados e também qualificados. E vão ter uma qualidade de vida melhor. Bem melhor, Sim, bem sim. melhor. Como ela disse outro dia numa live que me marcou, eu não quero pegar aqui igual uma vez eu fui fazer a aposentadoria de um senhor e só foi ajudante a vida inteira.
né? Sim, eu me entristece. Se aposentar uma pessoa com 65 anos e ver que todas as carteiras são ajudante. Então quer dizer o quê? Ele vai receber um salário mínimo. Sim. A velhice dele vai ser com o salário mínimo. E hoje a gente não vive com salário E mínimo. não né, vive, gente? quem faz sobrevive, né? Mas- Porque viver a gente não vive. Sim, eu achei muito legal. Posso fazer minha pergunta agora para a doutora Paula? Porque escorregou de novo. Pode, vai. Para a doutora Karina. Vai, doutora Karina, vai. Então, vamos lá, minha pergunta, né? Que a Rose e a Paula já perguntei. Agora vamos à pergunta da doutora Karina. Como a luta das mulheres se entrelaça com a luta mais ampla por direitos trabalhistas? É uma boa pergunta. É interessante a gente pensar que desde sempre a mulher ela sempre teve essa posição de lutar. O homem não. O homem ele só existe, né? Ele vai lá, se ele precisa arrumar um emprego, ele faz o seu currículo e vai e leva. E a possibilidade dele obter, né, uma recolocação no mercado de trabalho é muito maior do que uma mulher, porque a mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, o seu contratante já pensa. Ela pode faltar, ela pode ser mãe, ela pode. Então são N impeditivos para que aquela mulher ela consiga o seu lugar, a sua vaga. Então a mulher, a vida inteira, ela tem que se posicionar, ela tem que estar à frente, ela tem que ter às vezes até mais cursos, mais histórico, né, curricular, para que ela consiga uma vaga. Então, desde sempre a luta por direitos das mulheres foi combatido, desde lá da fábrica, que nós tivemos um incêndio em Nova York, até os dias de hoje, que foi uma barbaridade. Para mim, aquilo ali foi um feminicídio, né? Feminicídio. O maior feminicídio da história do Concordo com mundo, para mim, É. foi aquilo. Trancaram aquelas mulheres, 123 morreram ali naquele incêndio horrível, porque não havia o que? Segurança do trabalho. E tudo porque elas estavam reivindicando condições de trabalho melhores. Aliás, né, aquelas mulheres trabalhavam 16 horas por dia, numa escala que a gente hoje está tentando combater, Sim. que é a escala 6x1. Você 6x1. imagina uma mulher trabalhando direto numa escala 6x1, tendo família, marido. E hoje nós temos uma consciência de que o valor da mulher no trabalho é diferente do valor do homem no trabalho. O homem trabalha o dia todo. Outro dia eu estava vendo até no Instagram, fizeram uma reportagem. O que o senhor faz depois do seu trabalho? Eu chego em casa, eu como minha comida, sento no meu sofá, depois eu vou dormir. A mulher, o que você faz quando você chega do trabalho? Eu vou fazer a janta, eu vou dar comida para as crianças, eu vou arrumar alguma coisa, bater uma roupa, estender uma roupa no varal e vou para a cama dormir. Então, a rotina da mulher, ela é multitarefas, sempre foi, né? Então, hoje, para a mulher hoje, se a gente não lutar por melhorias, principalmente na questão de desigualdade salarial, que é debatido desde 1910, né? Não é uma coisa de hoje, aqui no Brasil, já está se debatendo isso lá desde Almelinda Farias Gomes, que foi a nossa primeira representante classista a votar, né, numa Assembleia Constituinte, né, que eu até comentei aqui com vocês antes, que aliás ela era uma sindicalista do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Datilógrafos. Então a nossa luta nesse mundo começou desde sempre. E como eu já disse aqui, a mulher só começou realmente a buscar essas questões quando elas começaram a se reunir, se sindicalizar na década de 70. Né? Porque daí a presença feminina ela foi dobrando e a gente foi chegando onde a gente está hoje. Sim. Mas a luta é diária, porque a gente precisa combater a desigualdade social, desigualdade salarial, né? Salarial, social também. Então, desculpa, nem vi que estava ligado. E nós precisamos estar fazendo isso direto, né? Seja na luta sindical, seja no nosso dia a dia, na forma da gente criar os nossos filhos. Sim. Entendeu? Homem lava a louça sim, Homem homem faz ajuda na comida, casa, sim, homem se faz comida possível, na casa, né? né? E a gente tem que combater isso. Então, eu falo sempre que um dos maiores poderes que nós temos para combater a desigualdade salarial é dar força à luta sindical. Porque através das convenções coletivas, a desigualdade salarial ela vai para o ralo. Não existe convenção coletiva no nosso país que diga salário para homens X,
salário para a mulher Y. A nossa convenção coletiva vem dizendo o quê? Piso salarial igual. Não vem distinção de sexo, de gênero, de cor, de nada. Então a luta sindical nossa hoje é para que as pessoas reflitam também que elas devem dar poder aos sindicatos. Parar de falar que os sindicatos não estão ali para representar a categoria, porque os sindicatos existem. De você está aí representando uma categoria, o nosso está representando a categoria aí forte. Então você que está assistindo o nosso podcast, não deixe também de se filiar, de ter essa consciência de que manter o sindicato forte é uma luta diária também contra a desigualdade salarial. Isso aí, se associar. Exatamente. A sua filiação é Participar das assembleias. Participar das assembleias é muito importante. E das negociações também, né? Exato. Léo, nós temos interação? Vamos lá, Interação. Léo. Antes de entrar na interação, reforça a enquete pro pessoal de novo. Enquete. Para quem estava chegando. Pessoal, hoje nós temos uma enquete e respondendo a enquete você vai participar do nosso sorteio. E ó, não esquece, compartilha o nosso link que ainda dá tempo, hein? E também dá tempo de você ouvir a história dessas 3 mulheres que são sindicalistas há bastante tempo e tem muita coisa para acrescentar na sua vida. E eu gostaria de falar para você que a enquete é: você já conhece a Marcha das Margaridas? Responda sim ou não no nosso chat. O Léo está aqui anotando a sua resposta para que você possa participar do nosso sorteio. Até 12h50 você pode responder, tá bom? Vem com a gente. Não sai não, e fica até o final. Vai que você ganha essa panela hoje. E ó, essa panela é patrocinada pelo Citicom. A doutora Paula e a doutora Karina trouxeram a panela para que a gente pudesse fazer o sorteio. E o nosso brinde desse mês, que todo mês a gente também faz o sorteio, e é patrocinado por um sindicato filiado à FETERG. E esse mês foi o Sindicato de Campos que patrocinou o nosso brinde. Né? Nós compramos 2 brindes e aí foi uma trabalhadora do Acei Conservação aqui do Rio mesmo e uma outra trabalhadora do município de Aperibé. Que a FETERG, ela representa os trabalhadores que são inorganizados nos municípios onde não tem sindicato. E Aperibé é um dos municípios que são representados pela FETERG. E aí uma trabalhadora de lá ganhou, a gente ficou toda feliz, porque foi uma trabalhadora de um outro município, né? E a gente entendendo que, quando o nosso presidente, o Meirelles, ele teve a ideia de fazer o podcast, é para que a federação alcançasse esses trabalhadores que são do interior, né? Porque hoje todo mundo tem um celular, né? Todo mundo acessa as redes sociais. E a gente quer que mesmo o nosso podcast, o de vocês e as nossas redes sociais sejam alcançados pelos maiores números de trabalhadores, porque hoje ainda tem essa barreira entre o trabalhador e o sindicato, em algumas categorias. Sim, E a gente quer que haja essa conscientização, exatamente, como a doutora Karina bem falou aqui, né? Que a gente quer que você conheça o sindicato, que vocês conheçam o nosso trabalho. Por exemplo, Não adianta falar que não representa, né? Reforçando o que a doutora Karina falou. Não existe, Não adianta, não existe porque você está na vitória categoria. sem luta, Sem exatamente. Ó, a Você gente trabalha acabou numa de categoria, ouvir aqui, né? Então. a doutora Paula falar das meninas do corre. A força do sindicato. Vocês estão lá todos os dias com as trabalhadoras, com os trabalhadores. A gente olhando o chat aqui, né? O Léo pode falar, ler algum testemunho de alguma participação ali, testemunha, já é ler ali a participação dos nossos amigos trabalhadores, a gente vai ver eles falando, né, da importância do sindicato. Então você, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo, está nos assistindo, se você ainda não é sindicalizado, procure o seu sindicato. Se você for do Acei Conservação e for de uma cidade do interior como a Peribé, procure a federação. A gente representa você. Se você é de Campos, Macaé, né, Rose, Itaperuna, e não é sindicalizado ainda, e é da categoria de Acei Conservação, procura o sindicato de Campos. A Rose vai estar lá, para te atender, né, Rose? Com a gente, né? Vamos lá, bater um papo, conversar. Se você é trabalhador da construção civil, de Caxias, de Caxias e mais quais outros municípios que vocês representam? Magé, Nilópolis, Guapimirim, São João. Então, se você é trabalhador dessa categoria nesses municípios, vai lá conhecer o Citicom. Eles têm um trabalho forte.
para defender os teus direitos. Então não deixa de se sindicalizar não, de conhecer o sindicato, de conhecer os teus direitos, tá bom? E vem com a gente, participa da enquete, hein? Informação Até... nunca é demais. Não né? tem demais. Eu tenho mais uma perguntinha. Para vocês três, vocês podem responder. Isso, deixa os três responder, É, pra os gente três. escutar Fala, Léo, vai. Como o o que cada sindicato... uma tem pra dizer, né, André? Como o sindicato... O Léo quer falar alguma coisa? Léo? Quer? Vou ler só alguns comentários É. e depois você volta nas perguntas. Tá. O Jorge Lima deixou assim: o legado continua. Parabéns, doutora Paula. Já mostrou que é líder e está representando muito bem. Obrigada. Temos aqui também a Cleo Borges, também parabenizando seu trabalho na frente da refinaria. Ah, tem a Mônica entrou aqui também, que legal. Temos a Lindia Santos também, parabenizando a todas as mulheres da mesa, parabenizando a doutora Paula também representando lá na frente da Reduc. Temos a Edileuza Rodrigues, parabéns a todas as mulheres presentes na mesa pela luta, nos colocar na frente do mercado de trabalho. Obrigada. Temos também a Dalila Lima, deixa eu quero agradecer a todos do sindicato por estar lutando para uma vaga de emprego para todos nós que estamos ali no estacionamento da Reduc. Que Deus abençoe, que seja contemplada e todos que estão lá também. Amém. É o que A a gente gente queria pede, dar né? boa tarde aqui pra Rosângela, porque eu conheci ela no evento das mulheres dela, é muito, muito maravilhosa, gente. Boa tarde, Rosângela. Ela toda semana participa com a gente, né, Léo? Então, vamos à pergunta. Como os sindicatos podem apoiar e empoderar as mulheres para assumir papéis de liderança? Eu ia falar sobre isso, estava pensando exatamente Porque nisso. nós estamos falando dos trabalhadores, do trabalho em si, mas de empoderamento disso, né, para outras mulheres assumirem esse papel de liderança. Então, a gente sofre muito com isso, porque além de participar de pautas, de fazer a pauta, elaborar, na época das eleições sindicais, onde a gente vai compor, né, toda a diretoria, é muito difícil você chegar para uma trabalhadora e vem com a gente, vamos participar. Ela tem medo. Ela tem medo. Não por falta de capacidade, não. Isso. Não é por falta de capacidade, elas são capazes. O que eu percebo nelas é a dificuldade que elas vão encontrar, né? Para o enfrentamento? O enfrentamento. Fora o assédio, que a gente sabe que ainda é muito forte ainda, é muito forte. Inclusive, O assédio moral, de salário, de igualdade. Próximo tema. Que é um tema muito importante também, eu acho que tem que ser falado sim. Então, o Meirelles, em várias oportunidades, chegou para mim na hora de montar, Rose, procura mulheres para compor a sua diretoria. Sim, a nossa eleição foi agora em dezembro, né? E a gente tem hoje 5 mulheres na nossa diretoria. Bacana. Sim, e antes não era. Não é. E o Meirelles incluiu as mulheres, né? Mas com essa dificuldade mesmo Isso que a é. Rose fala. Eu estive olhando, acho que no de vocês também, acho que só tem 2 ou 3, não é? Na diretoria? Não, na minha só tem eu. Só tem você? É porque eu cheguei a ver alguma coisa, acho que eu vi outra mulher lá. Mas já tivemos muitas diretoras Ah, tá. Então. A Dominica até conheceu, né? Que foi É a Márcia, sim. a Jandira. Mas a gente olha o número, né? faleceu. Olha o número. Sim. Você tem aí, no mínimo hoje, seriam 14, vamos botar 21, né? 21 componentes, e você encontra lá 2 ou 3 mulheres numa diretoria. E isso dificulta esse empoderamento, porque a gente só vai conseguir demonstrar isso a partir do momento que elas entrarem para esse setor, entrar para esse meio. Tá? Participar do movimento sindical. Participar Com mais coragem, ativamente, né? com coragem. É porque não é só glamour, né? Por isso que é importante coragem, não é desse só podcast glamour. para mostrar a elas que são capazes, sim. São capazes de enfrentar, não de capacitação, mas de enfrentar esse meio. De entrar, o espaço Porque na verdade que elas sempre existiram, elas sempre tiveram, sabe? Elas sempre estiveram escondidas. Como a doutora falou aqui agora. foi, acho que A mulher sempre participou, só que ela nunca teve a visibilidade, ela estava por trás. O posicionamento. Falta Posicionamento. muito. Falta isso. Falta muito. Falta aquela sensação de pertencimento. Os homens não querem dar as mulheres. Ainda A hoje. verdade, em qualquer Concordo setor, plenamente. no Os movimento homens- sindical, no movimento sindical, é o que a gente mais vê hoje em dia. E em outras áreas também, né, doutora? É sim, Nós passamos por outras, né? Nós Tá sabemos da realidade. mudando, tá mudando. Qual muito é? pouco. Na nossa Mudando. OAB agora que a gente foi ter uma presidente mulher há muito tempo. Eu digo que está mudando quando eu falo aqui, por exemplo, do Meirelles, né? Que
chegou para mim e falou isso, quando eu vejo do meu presidente, da minha diretoria, dos meus diretores, os diretores, tanto o diretor tesoureiro como o presidente, sempre traz as mulheres. sempre procurando trazer. Procuram me trazer. Olha só que legal, né? A reunião é de homens, não vamos Rose, vamos participar, entendeu? É muito bom isso. Só desse jeito, não tem outro jeito. O caminho é esse. É tentar entrar no movimento sindical, mesmo sabendo que não vai ser fácil, como ela falou, não é glamour. Não é glamour. Não. Para se E tornar uma outra liderança. coisa, tem que estar no sangue. Tem que estar no sangue. Sindicalismo tem que estar no sangue. Se não tiver no sangue, não fica. Não permanece, fica, né? Não permanece. Você vive ali, você sente as dores que a pessoa sente. Você traz para você. Eu, quando eu saio ali da refinaria, muitas das vezes eu saio triste, porque eu vejo que as pessoas estão ali só precisando de uma oportunidade. Muitos não precisam de indicação, eles só precisam de uma oportunidade de emprego. Tanto homem quanto Então, mulher. tanto homem como mulher. Eu acho que às vezes pro homem é até pior também estar desempregado, né? Sim, Pela sim. Aquele papel do homem da casa, Provedor. do provedor. Mas a gente acaba trazendo pra gente essa tristeza, entendeu? Por isso que a gente Essa tem ali, a responsabilidade, gente né? conversa, É uma a gente responsabilidade. tem ali corrente de oração que a gente faz todos os dias, entendeu? Eu tenho já o hábito mesmo de pegar na mão um do outro, entendeu? E a gente pedir muito, porque tudo é Deus, né? Então, está acontecendo isso hoje com as meninas, em menos de uma semana, 10 meninas empregadas. Então, elas estão assim, radiantes. Poxa, doutora, muito obrigada, só agradecem, entendeu? Então, tem que estar no sangue. Você tem que saber falar com o trabalhador, Que é difícil. que é difícil. Não Você é tem que fácil. saber a hora de falar. E não é falar muitas das vezes na frente de todo mundo. É tipo assim, depois eu quero falar com você. Aí vai lá no sindicato e a gente conversa ali no privado. Entendeu? Então tem que saber falar. Porque muitas das vezes ali eles estão querendo só uma voz de esperança. É só isso. São pessoas machucadas. São pessoas machucadas já com o dia a dia e com a dificuldade, entendeu? Então tem que estar no sangue. Se não tiver no sangue, não adianta que não fica. É um trabalho psicológico. Sim. Costumo dizer A isso. gente acaba sendo psicólogo, terapeuta, tudo isso. A gente acaba sendo. Mas é que na muito verdade, né, bem. gente, o papel do sindicato, eu acho que o papel É esse. principal do sindicato é o social. É o Não social. tem jeito, só que os sindicatos se perderam na caminhada. Porque o papel do sindicato. Hoje está tendo um curso de formação sindical lá na UGT para os diretores e delegados e alguns funcionários do SEMACO Rio. E quem está ministrando esse curso é o professor Ledes, da UGT. Né? Legal. E eu fiz esse curso com ele em outro momento. E aí ele enfatizava no papel social do sindicato que se perdeu. Né? E se a gente parar para pensar, é isso aí. Mas se perdeu por causa do estrutural também. Por vaidade. Sim. Muitas das Por vezes por muita vaidade. coisa, né, Andréia? Mas assim, não é o Mas que a gente tem que estrutural falar. também, Mas o sindicato acaba Da fazendo esse legislação papel também, né? que veio da modificação. A gente procura ali, alguns desempregados, a gente ajuda com a cesta básica. Aí muitos que adentram a refinaria para trabalhar, entre eles mesmo fazem vaquinhas, compram também para ajudar os desempregados. Então a gente acaba fazendo essa parte assim de social. A gente acaba fazendo essa parte, entendeu? De dar assistência para eles. Mesmo o que eu canso de falar com eles, para mim, você vai ter o mesmo valor, mesmo empregado ou desempregado, estando ou não com o crachá pendurado no pescoço, para mim vocês vão ter o mesmo valor, entendeu? Eu penso dessa forma. Readequação, né? No Sim, mundo do sim, trabalho, sim. né? Esse trabalhador que você está falando que está sofrendo, que vem até buscar um alimento, né? Uma ajuda. É muito importante se houvesse um projeto sindical quanto a isso, especificamente Para qualificação. essa qualificação, essa readequação. Sim. Né? Eu acho que é importante a gente enfatizar de que nós estamos nas negociações, nós não deixamos de representar em momento algum, não é trabalhador e trabalhadora, sim, né? exatamente. Nas negociações aí, mas essa readequação no Rio de Janeiro em si, né? Eu acho que Na verdade, é muito grande. Na verdade, doutora André, eu vejo muito
que eu ouço dos trabalhadores é o seguinte: a maioria acha que o reajuste dele, as cláusulas sociais que a gente coloca nos benefícios, é o patrão que dá, entendeu? Não existe um sindicato por trás. Eles não conseguem entender que eles só recebem o reajuste depois de uma negociação salarial Entre os dois sindicatos. Eles acham que é o governo que quer É dar. cultural isso. Às vezes eu tenho que colocar isso para eles: olha, o salário mínimo foi reajustado, vocês já receberam o reajuste? Não, só vai receber depois que o sindicato fechar as negociações. Mas muita gente ainda não entendeu isso. Eles acham que o sindicato não é para nada. Sim. Gente, tem mais Não, interação, sim, né? temos interação, mas como o tempo tava Tá, passando, nossa, né? tá. Pedir pra você dar. Muitas mulheres juntas, Léo. Mulher quando se junta, ainda mais Até com falar propósito, que é, né? Eu Propósito vou pedir bom. pra falar. Fala, Léo, a Vou estar interação. pedindo pra você repetir a enquete, né? E então. a Elvira já deixou assim, ó. Grande Elvira Elvira. Carneiro. Elvira. Pelo que eu já ouvi falar, a Marcha das Margaridas é um movimento de mulheres que luta por justiça, igualdade, democracia e contra a violência contra as mulheres do campo, da floresta e das águas, que é realizada em Brasília. Eu não acompanho muito, vou procurar acompanhar mais e divulgar. Isso aí, Doutora Karina, bacana. com a palavra. Então, deixa eu contar aqui para vocês, né? Na verdade, a Marcha das Margaridas, ela nasceu através de uma sindicalista, né, chamada Margarida Alves, que na década de 80 ela se tornou a primeira mulher a presidir um sindicato de trabalhadores rurais em Alagoa Grande, na Paraíba. Na Paraíba. Né? A história dela, ela foi marcada por uma luta de direitos trabalhistas e coragem. Ela estava ali sempre buscando melhorias para a categoria, mas infelizmente em agosto de 83 ela foi assassinada. E aí ela virou um símbolo de resistência justamente contra essas opressões, né? Porque ela não foi assassinada à toa, ela foi assassinada porque ela estava buscando combater aquilo que ela via de errado ali e que não tinham ajustes, né, necessários para que não houvesse trabalho escravo, não houvesse cargas de horários de trabalho ruins, enfim. N situações que, infelizmente, na Lavouras a gente vê nessa parte rural. E ela, por ser um símbolo de resistência, surgiu essa marcha, que aliás é a maior marcha de mulheres da América Latina. Então, a cada 4 anos em Brasília, elas se reúnem e formam a Marcha das Margaridas. Tá bom? É aí da onde surgiu a Marcha das Margaridas. Então, meu amigo e minha amiga, nós vamos encerrar, né, Léo, a participação na enquete, porque o nosso horário já esgotou. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, porque nós estamos hoje conversando com 3 mulheres sindicalistas que tinha muito para trazer a essa mesa, para falar sobre o trabalho delas, que é super importante para que você, minha amiga principalmente, né, trabalhadora, coloque um desejo, deixe uma pontinha de desejo no seu coração de conhecer mais de perto o sindicato e de participar do sindicato, porque a luta do sindicato é também para você. É de todos nós. É de todos nós, todos exatamente. E aí, a gente vai fazer o sorteio, né, Léo? Nós temos quantos números, Léo, para eu botar aqui no... 31 pessoas participando. Opa, né? bacana. Teve gente que ainda estava online e não participou, mas... E vai Vamos lá. perder, hein? Vai Agora perder. já... Vai ser Agora uma vai coisa. ser. Agora é a hora. Tivemos 12 votos sim, que as pessoas conhecem, e 19 não. Então, viu? Muito que pouco, bom, né? Trazer, que as pessoas bom. hoje conheceram a Marcha das Margaridas. Então é do 1 ao 31, Léo? Isso. Gente, ó, eu vou botar aqui o número final. Vou virar. Isso. O 31. Ó, Léo. É 1 a 31, Léo? Isso. Já Vê se fiz. dá pra ver direitinho, Léo. Vai mais perto, por favor. Foi? Do 1 ao 31. Ó. Tá, gente? Iniciar sorteio aqui no... Começar a fazer assim lá também, Léo. Vai, Mais doutora, prático. aperta aí, iniciar sorteio. Vai, embaixo. Aperta. Fico... A tela Bloqueou a sua tela. Bloqueou a tela. Oh, meu Deus, não pode, meu filho. Bloqueei, não. Ah, foi. Iniciar. Iniciar sorteio.
O número sorteado foi 16. Quem foi, Léo? Número 16. Nossa ganhadora ou ganhador de hoje? Ganhador. Gabriel Ganhador. Oliveira. E Gabriel Oliveira. Vai dar pra esposa, vai dar pra Oi? Vai dar pra esposa, pra namorada, pra mãe. Gabriel, ele vai fazer Oi, vai já fazer Vai arroz. fazer o arroz, nós Vai fazer o arroz falando na sua sobre casa. isso. Não é? Sobre É, isso. Gabriel, É verdade. O meu marido mesmo, ele cozinha, gente. Isso, meu filho também Vocês cozinha. falaram Eu pra ele, ensinei mas vocês ele. Eu quando quer. Vocês até comentaram aí, né, que as mulheres fazem De muita onde é o coisa, Gabriel, mas Léo? Se eu fosse falar disso, graças a Deus, o meu marido, ele cozinha minha casa muito também. bem. Não tenho a Eu reclamar. Não, ensinei também. meu filho a cozinhar também. É. Não Isso tem que aí. reclamar O nada. meu só quando eu quero. Mas a gente tem que incentivar mais. Com certeza. Gabriel, você foi o ganhador do nosso sorteio do dia, patrocinado pelo Sitcom, a doutora Paula e a doutora Karina trouxeram. Ele tá aí, Léo? Tá aqui. é Parece onde, que ele é... A Maísa Oliveira deixou assim. É o irmão dela, irmã da Maísa, deve ser. Ah, é da sua área lá? Sim, Ah, sim. mais fácil de entregar o presente, então. Obrigada por participar. E eu gostaria de, Andréia, que você tenha algum momento jurídico. Só de novo, falando do dia do meu atendimento, que você já fez do momento jurídico inicial, que foi a negociação coletiva da SEI Conservação, que ainda não tem resultado, né? Ainda está em negociação. O momento jurídico é falar que terça-feira estou no mesmo bate-canal que é na FETERJ, presencial, de 10 às 15, com marcação, agendamento lá com a Beth. Através do nosso WhatsApp. Isso, pode falar o número, Domênica? 21 984 94 81 18. E pessoal, também quero deixar para vocês as nossas redes sociais. Nos sigam lá. Se você ainda não segue, é o @podcastfeterj e a nossa página no Facebook, o Podcast Feterj. E tem o nosso site, lá tem o nosso Fale Conosco também, que é o www.feterj.org.br. São os nossos canais de comunicação. Se você quiser mandar uma mensagem, a gente não vai falar o seu nome se for algum tipo de denúncia. E o que a gente sempre recebe, né? A gente Sim. deixa é sigiloso, o seu nome não vai ser revelado. E você pode fazer qualquer tipo de denúncia nos nossos canais de comunicação, tá bom? O arroba de vocês é @sitcom, né? Com 3 M's no final. 3 M's. E o arroba de vocês, Rose. CSEC.org.br. Pessoal, sigam as redes sociais dos sindicatos. Fora isso, a maioria dos sindicatos hoje tem rede social e hoje o maior canal de comunicação é o celular, né? Então vamos lá, vamos seguir nossas redes sociais e vamos se atualizar. E Gabriel, entre em contato, a gente vai entrar em contato com você. A doutora Paula pode levar, Sim, né? eu posso levar. A doutora Paula pode levar. Andréia, vamos nos despedir, doutora Vamos. Paula, doutora Karina e Rose. Vamos dar uma boa tarde e a saudação final de vocês para que a gente possa encerrar o nosso podcast de hoje, senão a gente vai ficar aqui falando a tarde toda, que é muito assunto. É verdade. E é um assunto que a gente gosta, né? Porque todo mundo aqui tem sindicato na veia, né, Rose? Tem. Eu queria agradecer a participação de todos e a mesa, tá? Muito obrigada pelo convite. E estaremos aqui lembrando que vocês são os sindicatos. Sem o trabalhador não existe sindicato. Então, filie-se aos sindicatos. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Eu queria deixar uma frase aqui para vocês que a defesa dos direitos dos trabalhadores muitas vezes nasce da inquietude diante das desigualdades. E nós mulheres somos o quê? Inquietas por natureza. Então você, mulher, o seu lugar é onde você quiser. E é no movimento sindical também. Eu queria deixar que toda mulher é bem-vinda no movimento sindical brasileiro. Sim. Essa é a minha reflexão de hoje. Agradecer também o convite e a oportunidade. Tá bom? Também que eu quero agradecer o convite da FETERJ. Muito bom rever a doutora Andréia, com muitos anos eu não via, conhecer as colegas ali que participaram e dizer que a gente sabe que a igualdade plena ainda não existe. Existe avanço. Sim. E a gente está construindo ele. E vamos continuar assim. E continuamos. Boa tarde aí para todos, né? E obrigada aí pelas colegas, as femininas, né? Que estão participando do lado feminino. E os homens também aí, ó. Até ganhou um prêmio aí, tá vendo? Vão participar. Sim. Muito obrigada. Boa tarde a todos, foi muito produtivo, a gente só tem a agradecer a Paula, a Karina, a Rose, né? E o novo momento nós vamos postar já amanhã, né, Domênica? O nosso próximo tema, É. que vai para encerrar o mês das mulheres, vai ser falar sobre os assédios. E a aplicabilidade da NR1 NR1 também.
E aí vai ser na É muito próxima importante. semana. Não deixe de participar, vem com a gente, porque uma dúvida, uma pergunta que a gente faça aqui na mesa pode ser o que você está passando. E aí a gente vai estar aqui junto com você, porque a rede de apoio também é muito importante para esses casos, né? Denuncie. Isso. E eu gostaria de encerrar o podcast falando para vocês muito obrigada por terem aceito o convite. Eu sabia que nós teríamos muita coisa para conversar, porque como eu falei no começo, né, vocês já estão atuando no podcast há muito tempo. E para mim é muito importante sentar com vocês. Como eu falei, vocês já chegaram arrumando a casa, né, com a dica de vocês, com a forma, Veteranas. né? Isso é muito importante pra gente. Muito bom. Muito obrigada. Rose, muito obrigada. Eu sabia que eu ia encontrar falas como eu encontrei aqui hoje através de você. E eu gostaria também de deixar uma frase pra gente encerrar o podcast de hoje e agradecer você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, por estar conosco até agora. É que falar sobre a atuação das mulheres no movimento sindical é falar de transformação. E que o futuro do sindicalismo, ele vai passar necessariamente pela igualdade de gênero. Então, boa tarde e até a próxima quarta. Tchauzinho, pessoal. Boa tarde. Tchau.